Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live hoje. Nossa live de hoje vai ser com um convidado especial, como todas as outras têm sido, mas esse é um fisioterapeuta, um profissional aqui da Bahia, que hoje está ocupando o cargo de prefeito de uma cidade aqui do interior da Bahia, e vamos trocar uma experiência com ele para falar um pouco sobre a questão da gestão pública nesse período de Covid, de pandemia, a importância das decisões de um gestor público municipal, né, no combate a essa Covid, de que forma a formação dele como fisioterapeuta tem ajudado, né, na tomada de decisões para o enfrentamento da Covid. E falar algumas coisas sobre a peculiaridade, né, de estar hoje, ele enquanto profissional fisioterapeuta, isso eu não me canso de dizer, ele está prefeito, como semana passada conversamos com o colega que está vereador na cidade de Lauro de Freitas, mas um dia pode passar o mandato e a questão de ser fisioterapeuta, que ele é algo que eles vão continuar sendo, né? Independente de estarem ocupando um cargo eletivo hoje, eles continuarão sendo fisioterapeutas, né? E de que forma essa experiência da fisioterapia pode nos ajudar na tomada dessas decisões enquanto gestor público municipal. Vamos ver se ele já está aqui por aqui, vou tentar localizá-lo para fazer o convite. Ainda não chegou, mas a gente vai agora fazendo a introdução. Silva Neto, ele é um fisioterapeuta formado aqui na Bahia, é fisioterapeuta concursado pelo Estado, no hospital em Jequié, e da prefeitura da cidade onde ele hoje está prefeito. Tá? Ele é um cara que tem uma experiência vasta na questão da atenção à saúde pública, e se eu não me engano ele está no segundo mandato de prefeito da cidade, que é a cidade dele, a cidade natal, e vai contar um pouquinho pra gente aqui essa experiência. Nós temos um interesse muito grande de ter representações da fisioterapia, da terapia ocupacional, nos mais diversos âmbitos, né, de decisão política. O Conselho ele tem trabalhado na tentativa de aumentar essa representatividade. Temos conseguido conquistar algum espaço no, em alguns conselhos de saúde, conselhos municipais, conselho estadual, nos conselhos de assistência social também, da pessoa com deficiência. E são espaços que a gente vai conquistando essa representatividade, e ele acaba de chegar, o nosso convidado. Já fiz o convite, vamos aguardar ele entrar para vocês conhecerem um pouco mais. Isso, meu amigo Silva Neto. Fala, meu amigo, como é que tá? Tudo Tu- certo aí? Tudo certo. Tirando, eu brinco aqui, tirando os problemas, tá tudo certo, né? Fala igual o povo que tem aqui, tem um pessoal aqui em Araci, fala assim, tirando o que tá ruim, tá tudo bem. É por aí, é por aí. E aí, como é que tá essa luta? Como é que tá a turma? A Covid, essa questão do isolamento social, da pandemia, tem mudado nossas rotinas, né? E a gente tem aqui uma experiência que a gente está tentando trazer nesse nosso bate-papo hoje, que é a experiência de estar como um gestor, né? Nesse momento de pandemia, você como gestor municipal, e nós aqui no Conselho também fazendo uma gestão de uma entidade pública, que é o nosso Conselho representativo da classe, que é uma autarquia federal, não deixa de ser um serviço público, e que a gente tem algumas responsabilidades, né? Enquanto gestores, e a gente sabe, Silva, que são decisões extremamente difíceis, e por isso a gente teve esse interesse de conversar com você. Eu estava fazendo já uma prévia aqui com o pessoal que estava assistindo, falando que você hoje é fisioterapeuta, é concursado do Estado, né, no hospital lá de Jequié, é o concursado também aí do município de Araci, onde você está prefeito. Está no segundo mandato, não é isso? Segundo mandato, já são aqui, eu fico contando os dias, são 7 anos, deixa eu ver, 7 anos, 4 meses, de hoje 28, Isso. 4 meses e 28 dias. Logo, logo termina, aí eu vou voltar a ser fisioterapeuta com fé em Deus, estou morrendo de saudade já da labuta na fisioterapia, faz muita falta já. Eu imagino.
É que justamente o que eu estava dizendo, que você está prefeito, a gente teve um bate-papo semana passada também com um colega que está vereador no município de Lauro de Freitas, e esses cargos a gente está, né? Eu estou hoje presidente do Isso, conselho, mas a fisioterapia, nós somos fisioterapeutas, e isso isso, ninguém vai tirar da gente, né? Então é algo que a gente precisa realmente ter essa consciência, né? De que é a profissão que nós escolhemos para a vida toda. E que se a gente sempre naturalmente existe a possibilidades para aqueles que não andam na linha de perder essa chance de continuar sendo fisioterapeuta, mas para quem anda na linha e a gente conhece a sua história, a gente sabe que é algo que vai te acompanhar pelo resto da vida, é o ser fisioterapeuta, né? Então, eu conceder a palavra para já falar com nossos espectadores aí, a gente começar o nosso bate-papo. é isso. Primeiro, eu quero muito te agradecer. É uma honra estar aqui conversando contigo, representante importantíssimo da nossa categoria. Já tem uma história aí de muito trabalho. E hoje, conversar com colegas fisioterapeutas, eu sei que a boa parte, agora, provavelmente a maior parte do público que vai estar nos acompanhando hoje aqui é de fisioterapeutas, é de pessoas que fazem parte dessa formação que eu considero essencial para a humanidade. É uma profissão linda, que me orgulha muito. E eu tive uma formação que começou na Católica e depois finalizei na UESB. Então, passei por diversos locais e conheci muitas pessoas que fazem parte dessa história da fisioterapia no Brasil. E na minha turma, eu quero aqui já mandar um grande abraço para as pessoas da minha turma, que assim são entusiastas tanto do meu trabalho aqui em Araci, me acompanham, que mandam mensagens de força, que fazem com que a gente se entregue mais ao trabalho, né? Mas também são grandes fisioterapeutas, são grandes cientistas aí que estão estudando bastante e são grandes referências na profissão. Eu fico muito feliz por isso, quero mandar um abraço especial a toda a minha turma lá da UESB, a todas as pessoas que fazem parte daquela instituição também que é muito representativa na Bahia, no Brasil inteiro, em todos os seus cursos. E é lógico também a todos os fisioterapeutas da Bahia e do Brasil que passam por um momento especial e que talvez a gente ainda não tenha observado o destaque dessa profissão no âmbito dessa pandemia, né? Nós temos uma função essencial de unidades de terapia intensiva, temos uma função extremamente necessária e eficaz no acompanhamento de ventilação mecânica. Então, eu acredito que isso precisa vir mais à tona, isso precisa aparecer um pouco mais, porque ela é uma profissão de pessoas que, além da graduação normal, é uma profissão formada por pessoas que estudam muito, que se dedicam muito e que, de certa forma, ao longo do tempo e ao longo da própria história da nossa profissão, talvez não tenham se encaixado ainda dentro da nossa sociedade com o tamanho da importância que tem. Eu acredito que essas discussões sejam extremamente pertinentes. É claro que a gente vai aqui também falar de gestão pública, mas essas discussões são extremamente pertinentes porque a nossa profissão ela é uma profissão de valor para nós, para quem precisa do fisioterapeuta, mas precisa ainda ser uma profissão de mais valor para quem não lidou ainda com esse aspecto da fisioterapia no âmbito da sociedade brasileira. Isso aí. A gente sabe que a fisioterapia é uma profissão relativamente nova, né? Nós completamos ano passado 50 anos de regulamentação aqui no Brasil. Frente a outras categorias da saúde, a gente está muito novo ainda. E aí o desconhecimento por parte da população, de uma forma geral, provoca isso, né? As pessoas não conhecem, não sabem o que é o ser fisioterapeuta. Eu, por onde eu passo, minha atuação é de terapia intensiva desde a minha graduação, já são 14 anos de graduado. E desde sempre eu enveredei por essa área da terapia intensiva, minha especialização é nessa área, minha atuação profissional sempre foi voltada para a terapia intensiva. E teve um momento, Silva, que há 12 ou 13 anos atrás, conversando com uma tia-avó minha, eu voltando do plantão, ela perguntou: e aí, meu filho, tudo bom? De manhã cedo, né, plantão noturno, você está vindo de onde? Eu falei: não, estou vindo do plantão, né? Você trabalha de noite? Assim, trabalho na terapia intensiva, na UTI. Ela: e o que você faz na UTI? É massagem nos pacientes? Eu falei: ó,
Aí eu faço massagem porque a massoterapia também é uma técnica que a gente pode utilizar quando há necessidade, mas não é só isso. Eu fui parar e explicar para ela o que o fisioterapeuta de terapia intensiva realmente fazia. Então, assim, eu gosto de contar isso porque ela caracteriza o desconhecimento da população de uma forma geral sobre o que é o fisioterapeuta. Hoje nós temos reconhecidos pelo Conselho Federal cerca de 15 especialidades, né? Da saúde da mulher para o tratamento de saúde pélvica, para o tratamento de incontinência urinária. Então, as pessoas desconhecem que existe esse tratamento, passam a vida toda utilizando fraldas geriátricas, mas não procuram um fisioterapeuta pélvico para fazer o devido tratamento porque desconhecimento, né? A reabilitação vestibular, tem pessoas que passam a vida toda tomando um remédio para labirintite e não procuram um fisioterapeuta por desconhecimento. E aí, isso, eu estou falando disso porque, assim, é importante a gente aparecer e mostrar a nossa cara, né? Um momento de dificuldade como esse que a gente está passando é extremamente delicado para a nossa atuação profissional, mas também pode ser uma grande oportunidade de mostrarmos ao Brasil quem somos, né? O fisioterapeuta é o cara que faz é o profissional que faz a ventilação mecânica acontecer, que dá assistência, a gente ajuda e é imprescindível nesse espaço, então a gente precisa aproveitar um momento de extrema dificuldade, tentar extrair alguma coisa de positivo, né? Então a gente tem essa necessidade, sim, de mostrar à sociedade a nossa importância, o nosso papel. E a gente aí, eu estou falando da terapia intensiva muito porque eu sou dessa área, mas a gente sabe que o papel do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional é importante desde a atenção básica, né? Claro. E você, como gestor municipal, você certamente tem alguma experiência para nos contar hoje sobre essa questão do investimento nessa atenção básica, o papel dos nossos profissionais, que na atenção básica tem uma filosofia totalmente diferente, né? Que é um trabalho muito mais horizontal, onde há uma cumplicidade entre as equipes, né? Das distintas profissões no trabalho, sempre visando o bem-estar da população. E eu também, uma coisa que eu já tinha comentado com você quando eu lhe fiz o convite para a gente bater esse papo hoje, que é a importância do envolvimento da nossa categoria nas questões políticas, né? E a gente vai, não só questão política partidária, você hoje está prefeito, certamente para se eleger prefeito há uma necessidade de se envolver com a política partidária, isso é natural, faz parte e a gente não pode abominar a política, porque sem a política, é a política que rege tudo na nossa vida, né? Mas também a política profissional, a ocupar os espaços. Eu estava comentando aqui que a gente tem incentivado cada vez mais os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a ocuparem os conselhos municipais de saúde, de assistência social, conselho estadual, conselho de pessoa com deficiência, porque é lá que se a gente discute essas políticas públicas da saúde, né, e que a gente vai garantir o acesso da população a determinadas políticas e garantir necessariamente também o trabalho do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional nesse sentido. Então, eu gostaria de que você começasse, por favor, contando como se deu esse seu envolvimento com essas questões políticas, da profissão também, mas com as questões políticas, como é que foi sua trajetória, Silva, nesse início aí desse movimento? Olha, a política é um ambiente, quando você trata do contexto partidário, e aí vem todas as outras articulações, todos os outros movimentos que são necessários para que se faça para que você se insira com uma certa condição de aparição e de relevância, até para chegar em determinadas posições, não é um movimento fácil, é um movimento difícil e requer realmente muito esforço. No meu caso, por exemplo, requereu que eu praticamente abandonasse uma profissão, que é o que eu sou hoje, né, o que nós somos, para que pudesse aí ingressar nesse movimento e de repente atingir alguns objetivos que são importantes. Eu tenho uma trajetória que é marcada pela presença também da minha família na política. Meu pai já foi prefeito também na minha cidade 2 vezes, se candidatou a deputado estadual algumas vezes, foi suplente de deputado estadual algumas vezes, foi vereador aqui na minha cidade. Então existe essa trajetória política que, de certa forma, abriu caminhos importantes, relevantes para que eu pudesse me inserir também. Mas esse anseio, esse desejo muito específico de ingressar e de caminhar por essa vereda que é totalmente hoje
Eu tenho hoje 10 anos que enveredei pela política, me candidatei a deputado estadual em 2010 e já tive uma representatividade de votação importante na minha cidade. E isso me credenciou a uma candidatura a prefeito em 2012. Eu me candidatei a prefeito em 2012, me reelegi em 2016. Foi a primeira reeleição da história de Araci. Aqui nunca tinha acontecido uma reeleição. Nós conseguimos fazer isso pela primeira vez. E hoje estou aí, como eu te falei logo no comecinho, há mais de 7 anos e 4 meses na gestão, trabalhando muito, me esforçando muito e buscando dentro desse aspecto de formação pessoal e também profissional. Acredito que o momento da sua formação ele ensina a ser ser humano de maneira diferente, né? E essa passagem pelo curso da fisioterapia, ele abriu muitos horizontes, inclusive meio que sem querer, horizontes também na política, porque você ali encontra pessoas, conversa com pessoas que lidam com diversos ambientes, que têm diversas formações, que têm diversas concepções de mundo, e é a partir daí que a política vai se formatando. E esse ambiente favoreceu muito para que eu pudesse ingressar na política da maneira que ingressei, com os objetivos que tracei, com as ideias que resolvi acreditar e adotar como minhas, e a partir daí a gente encarar o movimento de fazer gestão, que eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis para qualquer que seja o cidadão e qualquer que seja a linha de formação ideológica, política, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, seja de onde for, mas executar as ações em funções de gestão é um desafio grandioso e que, é lógico, nos coloca diante de obstáculos diferentes a cada dia. Hoje a gente tem um obstáculo comum. Eu acredito que crises grandiosas, de certa forma, elas servem para isso, para que as pessoas parem um pouquinho para entender que chega um momento, chega um determinado ponto que o obstáculo é o mesmo, que o desafio é o mesmo para todo mundo. E enquanto não houver esse sentimento de unicidade, de fazer com que as coisas sejam vistas da mesma forma em determinado ponto, a gente vai ter crises aí enfrentadas de maneiras diversas, talvez até menos democráticas e com um perfil de liderança de alguém que conduza o barco ali da melhor forma possível. Eu acredito que a gente está vivendo um momento importante que é também, como você falou agora há pouco, e muito bem, é muito importante para a nossa profissão. A nossa profissão, acredito que tem uma chance agora enorme, gigante, de aparecer com o tamanho que tem, com a relevância que tem. Eu imagino quantas vidas estão sendo salvas aí hoje por fisioterapeutas que estão atuando aí em ventilação mecânica dessas pessoas acometidas pelo Covid-19, e imagino também quantas pessoas não saibam disso, né? E é importante que a gente comece a tratar desse ponto com mais seriedade mesmo, com mais veemência, até com um certo corporativismo, porque a gente observa isso em diversas outras profissões, e infelizmente na nossa aqui acontece muito pouco. Só que voltando um pouquinho para os desafios na política, volto a dizer, ingressar na política talvez seja um pontapé relativamente fácil. Permanecer observando tantos ambientes que são difíceis, tantos perfis de discordância, tantos desafios entre situação e oposição, é uma coisa bem mais difícil. E permanecer guardando a sua essência, guardando aquilo no que você de verdade acredita para fazer acontecer, também é ainda mais difícil. Eu acredito que é um momento em que todas as lideranças do país hoje talvez estejam precisando determinar nortes para uma população que tem hoje uma capacidade de informação muito grande e, ao mesmo tempo, uma capacidade de desinformação muito grande. Em todos os meios, seja na televisão, seja no rádio, seja nas redes sociais, que são os principais meios aí hoje de informação das pessoas, você se impor como um perfil de liderança que conduza pessoas a atuarem de maneira benéfica para a sociedade não é um desafio pequeno hoje em dia. Eu acredito que esse seja o maior desafio de todos os políticos hoje. Provar verdadeiramente para as pessoas
que elas podem confiar em você e que você tem a intenção de fazer com que todos trabalhem numa junção positiva pela sociedade. Eu acho que esse é um grande desafio de todos os políticos, inclusive aqueles que já estão eleitos, que já estão reeleitos de muitas vezes aí, que estão ocupando posições importantes de destaque, mas que precisam se fazer acreditar pela população com muito trabalho e demonstrando muita capacidade de comunicação. Esse é um desafio grande. Por Desafio falar em muito grande comunicação, mesmo. quero mandar um abraço aqui. Tem alguns amigos que já mandaram um abraço para a gente. Está aqui o Rodrigo Queiroz, que você deve conhecer. Um grande Meu amigo parceiro. Bonfísio, Foi amigão. quem nos apresentou. É verdade, foi quem nos apresentou. Meu amigo Catelino, que é um advogado, um grande amigo nosso, que eu vi aqui já dando um abraço também, mandar um abraço para ele. Todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Muito Algumas obrigado por mensagens acompanhar. muito de reconhecimento pelo seu trabalho, né? O melhor prefeito de Araci, da história de Araci, prefeito Correria, está tomando até o apelido aí do governador, né? Quem dera, Mas um dia eu dizer chego que eu nessa correria acompanho o de seu rua aí. trabalho também e parabenizo por isso, né? Você realmente demonstra um carinho muito especial pela população de Araci. A gente percebe que o trabalho ele não para e verdadeiramente todos os dias é uma coisa nova que você vem publicizando de trabalho feito lá aí na sua cidade e deixo aqui registrado também os nossos parabéns por isso. Eu E a agradeço. gente querer agora, assim, a gente falar um pouco sobre a importância, a gente começou falando sobre a importância do envolvimento na questão política, né? Você trouxe algumas coisas aí sobre a informação, a gente vive um período onde você coloca, já se coloca como um candidato a alguma coisa, um agente político, você já ganha de imediato a desconfiança das pessoas e você precisa reverter isso, né? É, isso é realmente muito complicado, né? A gente sabe, mas com o trabalho a gente vai conseguindo reverter essa questão. Mas de que forma, assim, você falou da questão de informação. A gente tem hoje uma pandemia que, assim, da nossa geração, ela nunca se viu igual. Ela se compara hoje aos dados, aos números alcançados pela gripe espanhola lá atrás, né? E de que forma a gente tratando, lidando com essa desconfiança de algumas pessoas por estar hoje, né, em um cargo eletivo e com a dessa questão das informações, das fake news, dessa questão dessa avalanche de coisas, de informações que chegam todos os dias. Como é que se dá a questão da gestão pública aí para tentar minimizar? A gente sabe que não tem ainda como frear, como parar o avanço dessa pandemia, mas de minimizar os efeitos dela, buscando sempre a questão da proteção dessa população. Olha, Gustavo, eu acredito que todos nós estamos, a nossa geração como um todo, né? A gripe espanhola aconteceu há 100 anos atrás. E nós estamos hoje todos lidando com algo jamais visto. E se você for comparar o aspecto científico, o padrão tecnológico e científico para o enfrentamento da gripe espanhola há 100 anos atrás com o que nós temos hoje, eu acredito que o que nós enfrentamos hoje seja muito pior, porque estamos diante de uma sociedade mundial que se paralisou em pontos, em momentos específicos, né? Continentes se paralisaram, países gigantescos se paralisaram em virtude de uma doença com padrão de transmissão muito eficaz, muito forte, e que promoveu, associada a isso, uma crise econômica que a gente talvez ainda não tenha visto o tamanho da sua profundidade. Talvez esteja exposto para nós aqui, para toda a sociedade, somente a ponta do iceberg. A gente ainda não... Espero que tenhamos alternativas outras aí, rápidas, de enfrentar esse outro aspecto, que vai ser um momento realmente muito difícil para toda a sociedade, para toda a humanidade. E diante disso, nós temos, além desse aspecto que é de um enfrentamento novo, de um enfrentamento jamais visto, não somente pela sociedade, mas por todos os governos do mundo, você encontrar uma postura que seja a ideal para lidar com esses pontos é muito difícil. Antes de estar aqui agora contigo, estava na reunião com o nosso comitê de gestão de crise e
E cada um tem uma ideia, cada um tem uma posição, cada um concorda ou não com alguma ação, e são diversas nuances que determinam isso. São muitos pontos, muitas vezes pontos relativamente pequenos, outros pontos maiores, mas como, por exemplo, você manter aberto ou fechado o comércio da cidade, qual é a razão para você fazer isso? Por quanto tempo você faz isso? A gente está vivendo aqui agora um momento de surto na nossa região, diretamente ligado ao serviço de uma mineradora que temos aqui na cidade vizinha. Pra você ter uma ideia, tem uma cidade vizinha aqui de uma mineradora, a cidade tem pouco mais de 20 mil habitantes, tem hoje 29 casos confirmados, e desses 29 casos, 28 casos são de pessoas diretamente ou indiretamente ligadas ao funcionamento dessa mineradora. Temos uma cidade, outra que tem 40% dos casos, um pouco mais de 40% dos casos, ligados a esse serviço da mineradora, outra que já tem 50%, aqui em Araci são 20% dos casos, apesar de nós só termos 6 casos. Então, é um contexto onde cada um tem uma posição. Ah, mas se trata de uma mineradora que emprega mais de 500 pessoas na região, que pode trazer um caos econômico muito grande se houver uma paralisação das atividades, que realiza a produção diária através do ouro. É um aspecto muito difícil. Mas e aí? Você vai lidar com a catástrofe sanitária? Você vai ter os municípios vão ter capacidade instalada para atender a um surto maior que possa acontecer. Um aspecto relativamente relevante de um desafio muito pontual que a gente está encarando aqui nesse momento e que cada um entende de uma forma. E que quando você vai lá, por exemplo, e fecha o comércio por uma razão ou outra, as pessoas questionam, ah, mas por que não controla as pessoas que estão na fila do banco? Por que não controla as pessoas que estão na zona que porventura não estejam usando máscaras? Enfim, existem muitos desafios que são pontuais e que são culturais, até o comportamento dessa doença tem muito a ver com o comportamento humano, com a maneira que as pessoas culturalmente a enfrentam. Se a gente for olhar hoje para a China, por exemplo, a China tem menos mortes, onde foi que começou, do que o estado de São Paulo. Então, o que E com uma será que vai população de mais de 1 bilhão, né? justamente, que teve que paralisar justamente num período de grande mobilização humana, que me parece que é o momento de maior migração humana no mundo, que é um momento em que eles todos retornam para casa, tal. Foi justamente nesse período que aconteceu aquele primeiro momento lá do coronavírus em Wuhan. E eles tomaram todas as atitudes necessárias e tiveram um comportamento cultural extremamente relevante. Eu acho que muito do que a gente vai ver acontecendo agora no entorno dessa pandemia vai revelar um retrato da cultura do povo brasileiro, do padrão do que o povo brasileiro realmente é. E é lógico, vai trazer também um retrato da capacidade de gestão que algumas instituições têm, sejam elas públicas ou não. E no nosso caso aqui, eu te digo que tomamos atitudes que, no primeiro momento, foram consideradas exageradas. A gente, por exemplo, aqui abriu um hospital de campanha em 17 de março. São 20 cidades na nossa microrregião. E a primeira cidade a abrir um hospital de campanha foi a nossa. Nós adotamos um trabalho no plano de contingência e já com as primeiras reuniões e com as primeiras ações de suspensão de aula, suspensão de feira livre, fechamento de comércio, isso lá em março ainda, em meados do mês, e foram todas essas ações vistas naquele momento como ações desnecessárias, muito questionadas naquele primeiro momento. Isso, acredito eu, nos trouxe uma certa folga para que a gente pudesse se equipar melhor. Hoje o nosso sistema é maior, a gente tem uma capacidade maior de reação a algumas questões. É lógico que isso não nos tira da mira de um possível surto, isso não nos tira da mira de um possível problema que possa crescer e que esteja além do nosso controle, mas essas ações, elas verdadeiramente têm acontecido e têm sido sempre confrontadas em alguns ambientes como ações
desnecessárias, ações que estão além daquilo que se requer que seja feito. Agora, eu sinto ainda muito a falta de uma linguagem única, uma linguagem de governo única, que estabelecesse para nós uma rotina de trabalho, uma rotina do que fazer enquanto gestão, que nos desse fórmulas mais precisas, que nos desse uma condição, até porque o Brasil enfrenta essa pandemia um pouco depois de outros países que conseguiram produzir soluções, que conseguiram gestar exemplos e que foram relevantes para toda a humanidade. E, de repente, a gente teria, imaginei, até, não sei se fui meio utópico nesse sentido, mas eu imaginei realmente que nós teríamos soluções implantadas, executadas no país com um padrão mais único, que nos desse essa ideia. Só que no meio de tudo aconteceram diversas divergências políticas, diversos desencontros. A gente tem, por exemplo, um tratamento altamente politizado, ao invés de ser seguido pela questão da ciência, que é a questão da cloroquina, hidroxicloroquina, é algo que se discute muito, se vai usar ou se não vai usar, e quem é que determina que vai ou que não vai, por que vai ou que não vai, tem realmente uma eficiência ou não tem. Todos esses pontos deixam a sociedade, gestores, altamente confusos, e isso, de certa forma, atrapalha o que a gente deveria fazer e produzir como solução. Espero que nós consigamos, nos próximos dias, aí, encontrar um padrão melhor, mesmo diante de muito sofrimento da nossa sociedade, para que a linguagem se unifique e a gente possa se pautar por bons exemplos que deram bons resultados aí mundo afora. Você, na sua fala, você falou já de evidência científica, quando você fala que não tem evidência ainda de uso de tal medicamento, da hidroxicloroquina ou não, do que está sendo feito, do exemplo de condutas tomadas por outros países. Isso tem a ver com a questão dos estudos epidemiológicos também, a questão do isolamento social. As condutas que você tomou logo no início da pandemia são baseadas, né, nas informações científicas, técnicas que nós temos de outros países. A gente tem, por exemplo, a gente teve um bate-papo com um fisioterapeuta que está em Portugal. Portugal é tido como um milagre português na Europa, porque ali vizinha, a Espanha foi epicentro da pandemia, e Portugal sofreu muito pouco, assim, relativamente, né? Naturalmente que todo sofrimento por conta da pandemia é relevante, mas Portugal, em comparação aos outros países europeus, se saiu muito melhor no lidar, né, com a pandemia. E aí, quando a gente vai, ao mesmo tempo que Portugal teve esse desempenho melhor do que os outros países, eles têm uma média de 8,5 mortos para 1 milhão de habitantes, enquanto outros países da Europa passam de 200 mortos por 1 milhão de habitantes. Então, se a gente comparar, Portugal teve um desempenho muito melhor no enfrentamento do Covid. Aí Portugal adotou, sim, essa questão do isolamento precoce, com o distanciamento social, e inclusive deixando o isolamento muito mais rigoroso em determinados momentos. Ao mesmo tempo, a gente tem, exemplo, o prefeito de Milão, né, que, em pronunciamento, em entrevista coletiva, disse que estava arrependido por não ter adotado esse isolamento anteriormente, que quando eles resolveram tomar, que conseguiram, de certa forma, mudar a curva epidemiológica da pandemia, já estava em uma situação onde os médicos italianos estavam tendo que escolher quem vivia e quem morria, por conta de falta de equipamentos, de leitos, de UTI. Então, ele faz essa meia-culpa e reconhece o erro de não ter feito esse isolamento anteriormente. Então, a gente, com esse exemplo mundial, a gente acaba que também criamos uma expectativa que no Brasil houvesse uma conduta muito mais alinhada nos 3 níveis de poder, né? No nível federal, estadual e municipais, para que a gente pudesse fazer esse enfrentamento de uma forma mais coesa. E aí não se percebe isso na prática, né? As pessoas, na verdade, os agentes políticos, muitas vezes, eles têm um discurso que vão de encontro um com o outro, a ponto de fazerem acusações mútuas, né? E não há esse alinhamento, não há um diálogo nesse sentido para enfrentar um inimigo único, que é comum, que é o Covid, né? Que é o novo coronavírus. Aí eu te pergunto, de que forma a sua formação,
como fisioterapeuta, como profissional de saúde, fez com que você adotasse essas condutas de forma tão precoce, proporcionando à população de Araci uma questão de uma segurança maior na questão da saúde pública? Meu amigo, a nossa formação, você já sabe, você me perguntou o que você já sabe, né? Mas é bom que a gente trate aqui, porque tem outras pessoas que não são fisioterapeutas, e quem é fisioterapeuta sabe o quanto a nossa formação ela tem uma vertente social importantíssima, e além disso, uma ligação natural com a própria saúde comunitária, com o entendimento melhor das questões ligadas ao contexto do sanitário mesmo, né? Então, a nossa formação, ela nos ajuda muito nisso e traz uma facilidade para que a gente entenda a importância de determinadas ações e para que a gente possa interpretar melhor um perfil epidemiológico de um surto, de uma doença, de alguma coisa que esteja acontecendo no nosso ambiente. É lógico que isso não nos isenta de falhas, não nos isenta de tomar decisões que não sejam as melhores, mas eu tenho plena convicção, e até porque também conversei com muitos colegas sobre isso, colegas fisioterapeutas, colegas de outras formações na área de saúde, pessoas que de certa forma, nos ajudaram a compor esse plano. E, além disso, também eu tive uma grata passagem como diretor das extintas DIRES. Eu fui diretor da DIRES aqui em Serrinha, e aquele ambiente de trabalho me proporcionou uma experiência muito grande. Eu sou muito grato às pessoas que trabalharam comigo por lá, em todos os aspectos, nos aspectos humanos, nos aspectos de gestão, nos aspectos de científicos. São pessoas que me ensinaram muito, que me prepararam muito para que eu pudesse, um pouco mais à frente, encarar desafios maiores. E essa condição dessa trajetória, dessas experiências vividas, é claro, agregadas à nossa formação, elas ajudaram muito para que a gente pudesse pensar melhor em algumas decisões e entender que, diante de um enfrentamento totalmente novo, o que a gente tem a fazer é se agarrar nos bons exemplos e verificar ali o que é que foi feito, o que deu certo, muito rapidamente, e tentar executar aqui, mesmo com limitações que todos nós encontramos. A gente tem países aí que são referências mundiais, não somente no aspecto tecnológico, não somente no aparato de resolutividade na hora quando algum problema acontece, mas, sobretudo, na condição de poder proporcionar, através de uma relação de governos com a sociedade, um sentimento único mesmo de enfrentamento. A gente tem um exemplo muito, muito bonito de se avaliar na Nova Zelândia, a gente tem um exemplo muito importante na Alemanha, esse exemplo de Portugal, que é um exemplo importante também. Eu acredito até que o próprio exemplo da China, que lidou com esse problema em primeiro momento, no primeiro ponto, quando ninguém sabia o que era, também um exemplo a se seguir, a se avaliar com muito respeito, com muito cuidado. E a gente teve em outros países que começaram a reagir depois, que sofreram um pouco mais, como, por exemplo, a Inglaterra, os próprios Estados Unidos também, que estão reagindo também de uma outra forma. Então, todas essas referências que poderiam servir para o país inteiro, para o Brasil inteiro, acredito eu que elas têm servido ainda para alguns estados que têm adotado medidas mais responsáveis e que têm tido a capacidade de promover uma participação da sociedade maior, que quanto mais essa crise ela ajudou, que é natural que todo e qualquer governo, depois de um certo prazo, ele relaxa um pouco algumas ações. E essa crise ela tem ajudado muito a se reaproximar da sociedade, a discutir um pouco mais com a sociedade, a trazer um pouco mais a sociedade para participar das decisões que são cruciais. Por exemplo, achar um decreto amanhã é a coisa mais fácil de mandar editar e assinar e publicar. Mas discutir a edição desse decreto com pessoas participando, com divergências nas orientações, com uma capacidade
maior de promover democracia é algo que somente essa crise proporcionou para nós. Então, o próprio aprendizado de fazer governo vai ser muito relevante para outras atitudes futuras. É lógico que outras crises virão, sejam elas não, e esse momento de crise agora ele irá nos ensinar bastante a evoluir enquanto governos lá na frente e de repente trazer à tona aí práticas que ajudaram a resolver o problema do coronavírus, ajudaram a gente a enfrentar isso e que lá na frente vão nos ajudar a encarar outras demandas que são demandas de governo, que são demandas da sociedade. Isso aí. Mudando um pouquinho o nosso foco, falando ainda sobre política e fisioterapia, o doutor Clécio Pereira coloca uma pergunta aqui. Boa noite, doutores. Vocês acham que faltam ideias concretas a favor da categoria para eleger fisioterapeutas na política? Como é que é a sua leitura, Silva, sobre essa questão da participação da nossa categoria na política como um todo? Eu trago aqui alguns exemplos, sempre nas minhas falas também, que, por exemplo, a política a gente faz a todo momento. Nas relações interpessoais a gente está fazendo política. Né? Quando a gente fala de políticas públicas para a saúde, é política. Quando a gente fala de implementar qualquer avanço para uma categoria através de uma implementação de uma lei, um projeto de lei, é política. Né? E aí eu trago sempre o exemplo seguinte. Na Bahia, por exemplo, o sindicato Sinfito Bahia passou 16 anos sem gestão, por uma falta de uma organização de um grupo para fazer política em defesa dos trabalhadores da fisioterapia e da terapia ocupacional. O nosso conselho passou 29 anos com o mesmo grupo, tendo eleições de chapa única. Né? De certa forma, também reflete uma falta de interesse da categoria em se organizar politicamente para fazer uma disputa democrática na urna, com oposição de ideias, para fazer esse debate sobre a fisioterapia e a terapia ocupacional. Né? Então, assim, a gente percebe que, de certa forma, de uma forma, assim, vamos tentar não generalizar, mas de uma forma mais horizontal, mais ampla, a nossa categoria não tem tanto envolvimento com essas questões políticas. E aí, aproveitando essa pergunta do Dr. Clécio, o que é que você acha que falta para a fisioterapia e a terapia ocupacional estar se envolvendo mais nessas questões? Eu antes vou te fazer duas perguntas. Somos quantos fisioterapeutas na Bahia? Somos cerca de 28 mil. 28 mil. Me desculpe, 18 mil. Eram 21 mil, eram 21 mil. Fizemos uma higienização do nosso banco de dados, porque existiam muitas pessoas ainda no registro que estavam com a velha LTT, aquela licença temporária que foi extinta desde 2016. Né? Outras pessoas que já tinham sido transferidas, faleceram. Então a gente fez uma higienização, saiu de 21 mil para cerca de 18.500. 18 mil fisioterapeutas na Bahia. Né? Hoje, vou trazer aqui um número relativamente básico que a gente que acompanha eleições, né, tem uma certa expertise nesse contexto. Hoje, a depender do partido em que esteja filiado, do aspecto de coligações, com 40 mil votos, você consegue eleger um deputado estadual. Se nós temos 18 mil fisioterapeutas, imagine que metade desses 18 mil se mobilizem por uma causa de um profissional da área sendo candidato a deputado estadual ou uma profissional da área sendo candidata a deputado estadual. Se nós tivermos a mobilização de 9 mil fisioterapeutas que estão no mercado de trabalho, que estão atuando em meios públicos, em clínicas privadas, enfim, acredito eu que teríamos aí uma condição de um exército que poderia mobilizar, por si só, pelo menos 30 mil votos. Se você tiver a ideia de que irão mobilizar pessoas que conhecem, realizar ali pelo menos um pouco de campanha, um pouco de persuasão, você tem capacidade de fazer isso. Agora, a gente precisaria ter uma condição em que pelo menos metade dos nossos fisioterapeutas da Bahia estivessem realmente com vontade de fazer isso. Política se faz, antes de tudo, com muita vontade, com muita doação, com muita entrega de tempo, com muita necessidade de estar no campo. E é lógico, com uma articulação e estratégia em que você possa envolver pessoas e motivá-las também a trabalhar
para uma finalidade. E, é claro, envolve personagens nos quais as pessoas irão acreditar pela sua conduta, pela sua história, pela capacidade que tem também de defender a sua estratégia, a sua ideia. E eu acredito que nós temos uma profissão que é extremamente nobre, como eu te falo, falta corporativismo, falta vontade de andar unido, falta uma série de aspectos que a gente observa em outras profissões. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de uma luta que foi minha e sua. Nós dois fomos no Senado Federal ouvir um não de uma senadora acerca do piso salarial dos fisioterapeutas. Eu, você e mais uma outra colega que foi junto conosco. Foi a doutora Itatiane, terapeuta É isso, ocupacional. terapeuta ocupacional. Eu lembro que quando os agentes comunitários de saúde resolveram lutar por um aumento no piso do salário deles, em todos os andares do anexo 4 da Câmara dos Deputados tinha gente sentada usando camisa vermelha e boné vermelho, representando a categoria. Em todos os momentos, no plenário, quando você caminhava ali no Salão Verde ou no Senado, você tinha pessoas representando a categoria dos agentes comunitários de saúde, muito mais articulados, muito mais organizados do que nós. Não estou aqui querendo fazer uma comparação de dizer quem é mais ou menos importante para a saúde pública. São essenciais quando trabalham realmente com muita responsabilidade, resolvem problemas. Mas eu estou te falando da capacidade de articulação de uma profissão que não exige uma formação de ensino superior, mas que tem muito mais capacidade do que nós, fisioterapeutas, de promover articulações políticas, né? E que tem aí uma voz extremamente relevante numa condição de pressionar, porque da mesma forma que eles foram lá e pressionaram deputados federais, senadores, para atingir um determinado valor no seu piso salarial, prefeitos e outros gestores pressionaram esses mesmos deputados para que não concedesse, porque o governo não tinha feito o repasse no valor devido e iria aumentar também o peso sobre as gestões públicas municipais, onerar a questão financeira. E eles ouviram os agentes comunitários de saúde, não ouviram os prefeitos. Estou te dando aqui um exemplo de algo que é comum da gente observar em diversas outras categorias, em diversos outros ambientes de segmentos profissionais, inclusive também na área de saúde, e que não tem sido comum de nós observarmos na nossa categoria de fisioterapeutas. Eu sei que ainda falta, ou talvez faltam, pessoas mais agrupadas, com um perfil de comunicação melhor, com um perfil de mais aguerridos no sentido desses enfrentamentos nossos, de mais organizados mesmo, mas esse sentimento, que é um sentimento da nossa categoria de ser fisioterapeuta, como você bem disse aqui, ele talvez precise ser renovado para outros aspectos. A gente tem aí formações que orientam pessoas em diversas vertentes, né? Você tem gente que tem sonho de ser fisioterapeuta porque quer estar no UTI, tem gente que quer trabalhar com dermato, tem gente que quer trabalhar com ortopedia, com a parte desportiva. Você tem vários segmentos que são especializações importantes, que criam ainda uma ampliação da nossa atuação, mas é aquela história, quando você volta para um contexto único, uma visão única diante de uma problemática que nós enfrentamos, nós ainda não temos uma representatividade importante vinda pelo próprio comportamento da categoria em si. Eu acho que promover esse sentimento é uma missão que nós, inclusive, que temos mais tempo aí de formação, você tem 14 anos, eu estou aqui com também 14 anos, foi 2006 que eu formei, né? E nós que temos já uma trajetória mais longa, talvez tenhamos essa atribuição que deve realmente ser ajustada para a nossa categoria profissional, porque é um desafio grande, não é um desafio pequeno, e você mesmo sabe, porque está lidando com essas pessoas em todos os seus dias de trabalho, que historicamente, culturalmente, é algo que ainda não aconteceu dentro da nossa profissão. Somos uma profissão jovem, sim, somos uma profissão extremamente jovem, um pouco mais de 50 anos, mas temos aí já 50 anos.
Então, é um momento de a gente buscar uma nova estratégia para impor a relevância do ser fisioterapeuta para a nossa sociedade. É um desafio que a gente precisa encarar junto aí e, de repente, tornar uma pauta cotidiana para o nosso trabalho. Isso aí pode ter certeza que é uma vontade nossa. A gente criou dentro do CREFIT 7 uma comissão de desenvolvimento político e valorização profissional da fisioterapia, da terapia ocupacional. É uma comissão mista, justamente para tentar trabalhar nesse sentido. A gente, como você bem colocou, já estivemos em Brasília juntos para tratar do piso salarial nacional da fisioterapia e da terapia ocupacional. Já estivemos em Brasília em outros momentos também para tratar de diversos assuntos, como, por exemplo, a inserção do fisioterapeuta na equipe básica de saúde da família, né? E assim, a gente precisa criar consciência da categoria de que existe a necessidade, como você falou, até de um certo corporativismo para que a gente possa avançar, né? Avançar nas conquistas, nos espaços que a gente já tem uma exceção, mas que a gente precisa de uma consolidação, como por exemplo na atenção básica, né? A atenção básica, eu acho que está em uma expansão a participação hoje da fisioterapia. A terapia ocupacional já está há mais algum tempo do que a fisioterapia, mas a gente precisa realmente de consolidar políticas que garantam o acesso da população ao tratamento fisioterapêutico, né? E dessa forma a gente conseguir avançar nessas áreas também. Deixando aqui um abraço aqui ao meu amigo Lucas Cacau, fisioterapeuta, é uma referência lá do estado de Sergipe, tá vendo? A gente tem uma audiência aqui Ah, que bom, um que abraço. extrapola os limites do estado. Jorge Vieira também, aqui nos prestigiando. Você se conhece, figuraça, um cara que dialoga muito com a parte empresarial, empreendedora da fisioterapia. É É um cara importante. é, que é um parceiro nosso também. Vamos fazer uma profissão cada vez mais forte, segundo o Jorge. Parabéns aos dois. Muito obrigado, Obrigado, Jorge. Jorge. Né? Quero mandar um abraço para a Válgida também, colega aqui, colega de formação lá da UESB. Eu estou vendo aqui que ela mandou um abraço para a gente. Mandar um abraço para a Galba, que está aqui acompanhando, Alisson Santana. Mandar um abraço de novo aqui para Rodrigo. Enfim, são pessoas. Rodrigo também deu um tchauzinho aqui de novo. É isso, mandar um Tá abração continuando. para ele. Então, essa falta de cultura desse envolvimento, você pode atribuir ao que é uma formação, uma graduação do profissional da fisioterapia hoje que ainda não tem esse perfil, porque até pouco tempo atrás você já veio de uma universidade, como você disse, começou a graduação na Católica, mas terminou na universidade pública, a uma universidade estadual, que em vias gerais as universidades públicas têm uma politização muito maior nos debates, né? E de certa forma forma um profissional com outro perfil. Você acredita que podemos atribuir essa questão de uma falta de envolvimento maior nas questões políticas da profissão a essa formação de nível, do nível superior do profissional da fisioterapia? Olha, eu acho que o incentivo isso é muito lógico, a gente é palpável no Brasil inteiro que o incentivo às discussões políticas e até a inserção de pessoas no meio político nas universidades públicas ele é muito maior. É claro que o que a gente tem que considerar é que nossa formação é uma formação científica, uma formação pautada em ciências naturais, mas é lógico que a política ela está em todos os ambientes, como a gente bem tratou aqui agora há pouco, está inserida em todas as profissões, ela é um visgo que existe em todo o relacionamento humano e tem que acontecer em todos os ambientes. Mas eu acredito sim que não que a própria ideia que é transmitida durante a formação dos fisioterapeutas, ela não nos orientou, talvez não nos orientava, eu não sei como é que estão hoje as outras graduações, como é que isso tem caminhado no Brasil como um todo, mas ela não nos trouxe para perto da ideia de fazer política, de executar política, de participar de política, de ser ativo na política, sendo fisioterapeuta e levando essa concepção para dentro do significado social da nossa profissão. Isso ainda é algo que não é iminente, que você não percebe. Se fosse diferente, a gente não estaria discutindo isso aqui dessa forma, né? Então, é algo que a gente percebe muito mais depois que sai da formação do que lá dentro.
É claro que lá na graduação muitas discussões são profundas, muitas ideias elas são ali cogitadas, a gente discute de maneira muito bonita até, mas quando a gente sai, a gente se depara com a realidade que é dura, que não é fácil. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pagar dinheiro, ganhar dinheiro, todo mundo precisa pagar suas contas, sustentar sua família. E às vezes a gente acaba enveredando por alguns caminhos que são os mais normais. Mas estar atento, uma condição de estar atento, de estar participativo, de estar ativo com relação a esses aspectos, é algo que ainda precisa acontecer para o nosso povo, para os nossos fisioterapeutas, e é algo que pode trazer um retorno que talvez nós ainda não apreciamos diante da fisioterapia. Todas as categorias profissionais que estão mais organizadas nesse sentido, todas elas proveram a si mesmas mais avanços, mais condições de trabalho, mais dignidade, mais representatividade, e isso é lógico, você observa, e principalmente aqui dentro da gestão, onde a gente às vezes tem até enfrentamentos que são naturais com algumas categorias, isso é muito notório. E eu acredito, vejo que é uma discussão que precisa realmente se aprofundar com a participação da nossa turma, com uma entrada mais dura, mais ativa, e que faça com que os nossos fisioterapeutas tenham um orgulho maior de representar a categoria e um orgulho maior de fazer política pela categoria. Eu acredito que isso precisa acontecer e talvez esteja prestes a acontecer através do trabalho de muita gente. Isso. Um depoimento aqui de uma mãe, só para a gente deixar registrado também um agradecimento. Ela dizendo que minha filha hoje senta, levanta e come. Só agradeço a Deus e aos fisioterapeutas. É bastante prazeroso a gente ter esse retorno. Como você falou, teve um trecho que você falou justamente isso. Esses retornos nos dão ânimo de seguir em frente, né? Você, enquanto gestor municipal, tem esse sentimento. Nós também, enquanto representantes hoje do Conselho, a gente percebe que algumas falas, alguns retornos positivos de alguns colegas nossos nos dão aquele ânimo, nos renovam aquela vontade de continuar seguindo em frente, trabalhando pelo que a gente acredita ser melhor. Nós, pelos nossos profissionais, nossos pacientes, você, pela população de Araci. E aí eu tinha que ler essa mensagem aqui, porque é sempre uma satisfação muito grande. Que bom que a filha da Gabi, né? Gabi está desenvolvendo. Só tirar uma dúvida também, se você me permite, Silvia, não está no nosso contexto do nosso conversa aqui, mas doutora Rol Valverde pergunta se os estúdios de Pilates estão proibidos de funcionar. Só a gente tem que lembrar que é o seguinte, as autoridades sanitárias são aquelas que podem determinar o fechamento ou funcionamento de serviços. E o Conselho ele não faz isso, a gente tem algum diálogo sempre no sentido de orientar os nossos profissionais para que as condutas sejam tomadas de proteção, do distanciamento, da higienização, da utilização de equipamento de proteção, sempre na tentativa de proteger os nossos pacientes, mas a gente não determina fechamento ou abertura, tá? O doutor Rodrigo corrobora com a questão da participação política, ainda é muito tímida, tá? A gente concorda, a gente tem um compromisso e queria contar com sua participação, Silva, nesse debate, para a gente fomentar cada vez mais a participação da nossa categoria nos debates políticos e lhe conceder a palavra, porque o Instagram vai derrubar a nossa live daqui a 1 minuto e 20, para você se despedir aqui das nossos ouvintes. Eu já estou aqui com o celular quase descarregado também, mas vamos lá. Não, primeiro, velho, te agradecer demais, parabenizar pelo trabalho, pedir a Deus que te abençoe aí nessa sua correria, que eu sei que não é pequena, é um desafio grande. Todos nós estamos lidando com um desafio inovador, mas que por ser inovador ele tem a condição de nos inovar também, de fazer com que nós nos desafiemos a ser pessoas melhores, profissionais melhores, seres humanos melhores. E quem quiser abraçar essa ideia, na verdade, vai superar melhor essa crise e sair dela melhor do que entrou. E eu quero demais assim, agradecer mais uma vez a minha turma, porque são pessoas que fazem parte da minha essência. Eu acho que me encontrei num ambiente em que pude dispor de uma formação humana e técnica muito próxima de o que eu posso dizer que seria uma perfeição, mesmo provida de algumas falhas.
mas eu tive pessoas que são muito boas, que são maravilhosas e que me acompanharam e me acompanham até hoje em todos os momentos. Agradecer demais a toda a instituição UESB, mandar um abraço a todos os professores, a todas as pessoas que trabalharam na coordenação de curso, as pessoas que estão até hoje aí lutando por aquela instituição, que é uma instituição bonita e que tem muito